Rios sobem e destroem vários municípios alagoanos. No Jornal da Pajuçara, você vai ver o que aconteceu nas cidades de Rio Largo, Quebrangulo, Atalaia, Capela e Joaquim Gomes. Em Maceió, as chuvas destruíram casas no Vale do Reginaldo. Tudo isso agora no Jornal da Pajuçara. Boa noite. O aumento no nível dos rios Mundaú e Paraíba, por conta das chuvas em Pernambuco e Alagoas, deixou um rastro de destruição em vários municípios alagoanos. Ruas, casas, carros, pontes, móveis, árvores. Tudo foi levado pela enxurrada. Há mortos, desaparecidos e milhares de desabrigados. E esse quadro trágico que nós vamos mostrar a partir de agora. A primeira reportagem de Kelly Cordeiro e Valdemir Soares foi feita em Rio Largo. Acompanhe. Nas primeiras horas da manhã, Rio Largo já estava destruída. O centro foi totalmente invadido pelas águas do rio Mundaú. Próximo às ruas alagadas, curiosos se amontoavam para ver o tamanho do estrago. Helicópteros da Defesa Civil ajudaram no resgate de pessoas ilhadas, como Afrânio, que perdeu tudo o que tinha. Eu nunca passei por isso, mas se não fosse os caras dos helicópteros, hoje eu estava morto. E ainda ficou 4 pessoas. Eu fui salvar uma senhora, mas como eu fui voltar, a ponte não deixou eu atravessar, porque estava cheio demais. Do alto, conseguimos avistar a Ilha Angelita, onde Afrânio morava. A forte correnteza foi aos poucos derrubando esta casa. Bastaram alguns minutos para o rio levar tudo. Na Praça Humaitá, moradores tentavam salvar alguns móveis e eletrodomésticos. Este veículo ficou destruído. Mais à frente, um outro carro foi arrastado e ficou preso nesta rua, totalmente submerso. Diego teve que assistir a água invadir sua casa, mas ainda conseguiu suspender alguns móveis e retirar a família. Só deu tempo de botar o eletrodoméstico em cima de algumas coisas e perder. Tirar o carro, a mulher e o menino e prejuízo de mais ou menos 10 mil reais aí. Quem não conseguiu sair tentou se proteger no telhado e no primeiro andar das construções. O resgate estava sendo feito pelos próprios moradores com a ajuda de cordas. Esta senhora quase foi levada pela correnteza. A minha sobrinha que mora aí, né? Aí a gente vem ajudando a tirar as coisas. Que quando a gente começou a tirar, aí a água subiu de vez, aí a gente não conseguiu mais passar. No bairro Lourenço de Albuquerque, mais alagamentos. Felizmente, as pessoas conseguiram deixar as casas ontem à noite, quando perceberam que o nível do rio subia rapidamente. Pelo acesso via Gustavo Paiva, uma imagem assustadora. Aqui nessa parte baixa da cidade, o cenário de destruição é ainda maior. Nós estamos de barco, passando exatamente por cima da estrada. E como vocês podem ver, a parada de ônibus e as casas estão totalmente debaixo d'água. De barco, ainda foi possível resgatar pessoas e objetos. Apesar do perigo, esses homens conseguiram salvar esta senhora. O prefeito Toninho Lins acompanhou de perto a tragédia. O estado de calamidade nunca visto em Rio Largo. Pessoas desalojadas, pessoas desabrigadas, a gente ainda não pode precisar ser a vítima, mas assim, um caso que Rio Largo nunca viu. De acordo com moradores, muitas pessoas podem ter morrido, já que a enxurrada surpreendeu a todos. Outros municípios alagoanos também foram arrasados pelas chuvas. Em Murici e União dos Palmares, a chuva também causou muitos estragos. Nós tentamos chegar lá, mas a situação da BR-104 é esta. A ponte tomada pela água e congestionamento dos dois lados da rodovia. Um caminhão quebrou bem no meio da ponte. Impacientes, motoristas, motociclistas e pedestres resolveram enfrentar a água. Este homem tentava chegar em União dos Palmares para saber notícias da família. 5h30 da manhã, eu saí de casa e cheguei aqui 6 horas. E até essa hora ninguém passa para lá de jeito nenhum. Nossa equipe ainda conseguiu atravessar a ponte de barco. Do outro lado, encontramos seu Josué, que vinha de Garanhuns para Joaquim Gomes com o caminhão carregado de galinhas. Depois de 18 horas parado na rodovia, ele já imaginava o prejuízo. Deve estar tudo assado ali dentro.